Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso volta a campo amanhã às 16 horas no estádio Newton Santos para enfrentar o Santos pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quase 30 mil ingressos comercializados. Grande parte dessa torcida maravilhosa ainda acredita no título brasileiro em 2023. Espero que os jogadores também acreditem, que a comissão técnica também acredite, que a gestão também acredite. Queria falar neste vídeo sobre mudanças até drásticas no time do Botafogo para a partida de amanhã e também sobre mudança de postura. O técnico Thiago Nunes precisa mexer na equipe. Só que neste momento não posso falar, vou deixar para um próximo vídeo, para um próximo conteúdo que pode ser live também, porque ontem à noite ocorreu um episódio lamentável. Um atrito entre John Textor, acionista majoritário do clube, e Fúria Jovem, uma das principais organizadas do Botafogo. Ao fim deste conteúdo, falo sobre as últimas rodadas do Brasileirão. Já sabemos quando e onde vamos jogar. Mas começo falando sobre esse problema. O Botafogo que precisa de união, que precisa olhar para frente e precisa também ser mais maduro. E quando eu falo sobre maturidade, não posso pensar no lado da torcida, porque torcedor torce. A gestão tem que ser madura. O Botafogo, nas últimas 2 décadas, chegou a brigar por algumas coisas em campeonatos grandes e nas retas de decisão, em algum momento, o clube puxava para baixo também por falta de maturidade. E dessa vez parece não ter sido diferente, só que ainda temos tempo. Isso não precisa entrar no campo. Vou contextualizar. A Fúria Jovem ontem postou uma imagem com 4 jogadores de Plácido, Cuesta, Marlon Freitas e Eduardo. Falou que não quer mais jogadores frouxos e omissos no time. E na postagem estava lá que a Fúria exige a barração de atletas frouxos e omissos. E com os nomes dos jogadores que acabei de citar. A Fúria é uma das principais torcidas organizadas do Botafogo. Ela tem muita voz, tem força sim. Só que torcida é torcida, não entra em campo. A Fúria fazendo isso, e tem uma segunda parte, é bom dividirmos esses comentários. A Fúria fazendo isso é só mais uma grande torcida de um grande clube do futebol brasileiro, exigindo respeito, exigindo empenho dos jogadores. Bastava ignorar. Sabe por quê? Todo mundo sabe, até os representantes da Fúria Jovem, que o Thiago Nunes vai escalar o time e se ele puser em campo alguns desses jogadores e o Botafogo vencer, todo mundo vai vibrar e comemorar. E se o Botafogo for campeão, todo mundo vai vibrar e comemorar. E se colocar alguns desses jogadores, o Botafogo perder e não for campeão, a torcida vai falar que estava certa. Estávamos certos, tem que mudar muita coisa para o ano que vem. Isso vai acontecer. O futebol, o Thiago Nunes não vai escalar time porque tem alguém falando no YouTube. Todo dia aqui nos comentários dos vídeos tem uma galera boa falando tal jogador tem que ser reserva, tal jogador tem que ser titular, tal jogador tem que sair do Botafogo. E nem por isso as decisões do Botafogo são baseadas nos comentários aqui do canal ou de qualquer outro, ou da imprensa corporativa. E também não seria por conta da postagem da organizada, e aqui eu não estou diminuindo de maneira alguma a organizada, pelo contrário. Então essa parte poderia apenas ser ignorada. O que os jogadores precisam fazer é olhar para aquilo, ninguém gosta de estar exposto assim, certamente, e tentar dar uma resposta positiva em campo, que servisse de motivação. Até aí tudo bem. Fabiano, mas não podemos ignorar que na postagem tinha salário em dia, porrada em falta. Se não jogar no amor, vai virar ao inferno. Realmente, aqui eu não vou endossar nada com relação à violência. Nunca fui assim, não é porque eu estou na frente de uma tela, porque eu estou no YouTube, eu estou mudando. Não, nunca fui assim. E olha que na década de 90 eu curti muito, embora não fosse sócio de carteirinha, a TJB, maravilhosa, nas arquibancadas. A Fúria tá aí desde 2001, fiquei muito na Fúria, como aquele povão, naquele Maracanã. A Fúria ficava enorme ali atrás do gol. Até a camisa eu tinha, ficava lá.
participei durante algum tempo da Loucos. Por exemplo, conheci o DEP do setor visitante na Loucos pelo Botafogo, em 2006, no ano da fundação da torcida. Tenho camisa da Folgada desde 94, quando eu tinha 10 anos. Eu respeito todas as organizadas e o povão do Botafogo, vocês sabem muito bem que eu sempre posto vídeos da torcida aqui, que eu exalto a torcida do Botafogo aqui, que eu viajo por minha conta ou então com parceria, patrocínio do canal e filmo a torcida de dentro e coloco aqui também. Então eu respeito muito, mas jamais endossei ou jamais participei de violência. Claro que não. Vocês nunca viram um palavrão aqui no canal? Eu falei recentemente, depois do jogo contra o Palmeiras, ainda no estádio, até palavras que inventei. Realmente, no estádio, vendo esse Botafogo moroso, esse Botafogo entregando de forma vexatória o campeonato, xinguei bastante recentemente. Muito. Mas aqui no canal e no meu dia a dia, isso nem faz parte, então violência muito menos. Não vou endossar. Mas vamos pensar juntos, porque a resposta do Textor ela foi muito ofensiva, ao meu ver. O Textor falou que a Fúria é a torcida menos respeitada entre as maravilhosas organizadas do Botafogo e que a família Botafogo sente dor, mas não tá com a Fúria e que é para respeitar os jogadores que deram esperança para a torcida até agora. Peraí, vamos lá. Vamos com calma. Quem estuda gestão no futebol atualmente, quem faz cursos de gestão e acompanha o Botafogo diariamente, sabe que o Botafogo está no caminho certo, administrativamente, financeiramente, e não só pelos aportes financeiros do Textor. Isso, em algum momento, vai ser o de menos. A estrutura organizacional do Botafogo faz a diferença. A forma como o Botafogo é gerido hoje e que vai melhorar faz a diferença. Então eu sou grato ao Textor pelo que ele faz no Botafogo com relação à gestão. E pode melhorar muito. E ele tem que ter um CEO que entenda de bola, de futebol, entenda de Brasil e Rio de Janeiro, para lidar justamente com essas questões. Porque ele respondeu com estômago. Se está lá uma incitação, se tem algo com relação à violência, é errado. Errado. O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. O errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. Errado. Lida de outra forma. Não ataca uma torcida que está aí desde 2001. Não ataca a torcida. Olha, não gostamos, a internet não é terra de ninguém. Vamos tomar as medidas cabíveis. Vamos fazer o que for para que os nossos jogadores se sintam protegidos, para que a instituição se sinta protegida. Esse não é o melhor caminho. Se defenda de outra forma. Porque, infelizmente, e eu acabei de falar, o certo é certo mesmo que ninguém faça, o errado é errado mesmo que todo mundo faça, infelizmente, o Botafogo não é o único clube no Brasil. O Corinthians está passando por isso. Ontem tomou de 5 do Bahia, a torcida cantou coisas fortes também. E hoje tem eleição por lá. Que situação. Então hoje o Corinthians é um outro exemplo e outros clubes são. Neste caso, seria mais indicado que o Textor falasse, então, olha, isso não é certo, vamos tomar as medidas cabíveis. Eu acredito que até o pessoal da Fúria ia pensar e chamar para o diálogo, porque o Textor também não é inacessível. Então se ele, ou alguém da gestão, ou assessoria, alguém coloca que vai tomar medidas, que a internet não é terra de ninguém, que não pode acontecer esse tipo de coisa, eu acredito que até a gente da organizada ia falar, não, peraí, exageramos, não é por esse caminho. Ia chamar para conversar, mas falar, olha só, estamos insatisfeitos, os caras estão entregando o campeonato de uma maneira patética. O que pode ser feito? O que está sendo feito? Conta pra gente, internamente, o que está sendo feito? Não precisa procurar ninguém do YouTube, ninguém com perfil grande no Twitter, não. Conta que a torcida está muito insatisfeita. Eu acredito, dentro também aqui do que eu penso, gente, que poderia ter sido resolvido de uma melhor maneira. Então, a primeira parte da postagem da organizada, com relação à escalação, a gente sabe que o treinador está trabalhando lá, é o treinador que vê o dia a dia, é o treinador que escala ou deixa de escalar. Tranquilo. A segunda parte tem situações mais sérias, poderia ter tido uma resposta também mais amena ou ter sido ignorada. Poderia ter sido ignorada, porque é uma torcida. Só que se quer demonstrar que quer mudar o futebol, quer mexer
no futebol e no Botafogo, responde então falando que vai procurar os caminhos legais, que todo mundo ia se entender e talvez nem isso fosse necessário. Nem isso fosse necessário. Esse time do Botafogo foi recebido no aeroporto depois da derrota por Defensa e Justiça e eliminação na Sul-Americana. Já tinha sido eliminado na Copa do Brasil, tinha feito feio no Carioca, gente. E as organizadas estavam lá e o povão estava lá também. Treino aberto, quase 10 mil pessoas, estádio sempre cheio. Quase 30 mil ingressos comercializados para um jogo contra o Santos, depois de vários resultados adversos, viradas históricas, sofridas. A liderança perdida e um rival aqui do Rio de Janeiro encostando também, chegando ao 3º lugar. E a torcida lá. Fabiano, mas eu não me sinto representado pela Fúria. A torcida do Botafogo não é Fúria. Tudo bem. A Fúria tem muitos erros. Tudo bem. Ninguém precisa ser representado por uma parte da torcida. A torcida do Botafogo é um todo. Ninguém precisa ser representado. Mas uma parte importante da torcida do Botafogo, qualquer organizado ou povão, não precisa receber esse tipo de resposta. Eu conheço gente da Fúria, e não é uma pessoa só, que nunca brigou, que talvez nem concorde com a postagem da torcida, e que não precisa receber esse tipo de ofensa. Imagina um integrante da torcida ouvindo do Textor que a família Botafogo não está com ele. Muito complicado. Reitero, gestão é importante e eu agradeço muito. O Botafogo só tem a evoluir. Mas esse tipo de embate precisa ser extirpado. Não precisamos disso. Já falava no início do ano, volto a falar agora, porque durante a temporada o Botafogo ganhava, a gente ficava aqui feliz fazendo análise tática, é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é análise tática. É claro que o canal é completo, mas eu gosto de ver jogo, eu gosto de identificar brechas, gosto de ver situações a serem corrigidas no nosso time, situações a serem potencializadas no nosso time. Mas eu falava e volto a falar. Precisamos de um CEO. Comentamos sobre isso no Glorioso Connection, terça-feira. Alguém acima do Mazuco. Alguém para lidar diretamente com o Textor, para ser também um gestor de crise. O Tairo Arruda pode tratar questões institucionais. Ele faz muitas reuniões com o pessoal das ligas que querem ser formalizadas aqui no Brasil. Faz reuniões importantes, dá palestras, dá entrevistas. Pode continuar. Não estou reclamando do Tairo, mas precisamos de um CEO que entenda de futebol também, não só de futebol, claro, e consiga ser esse elo importante entre João Textor e Botafogo e o futebol brasileiro. E o Textor está divulgando um relatório muito importante sobre erros de arbitragem que prejudicaram o Botafogo e beneficiaram, segundo o próprio estudo, o Palmeiras. Eu acho isso ótimo. Ele respondeu o Ricardo Azambuja, grande parceiro, tá sempre lá com o Vitão no Fala Fogão. Aliás, quero te ver domingo, hein, no estádio, hein, Ricardo? Sei que você tá aqui. Vamos lá torcer. Ele respondeu ao Ricardo Azambuja, falando que os jogadores têm que ficar fora disso, têm que focar, porque realmente eles estão mal. O Textor disse que os jogadores precisam estar cientes da responsabilidade deles. Gosto desse movimento, sim. Tem que expor. O Botafogo foi muito prejudicado. Não precisa deixar de cobrar dos jogadores, que para mim são os principais responsáveis da derrocada. Treinador A, treinador B, treinador C. Os principais responsáveis pelo declínio do Botafogo são os jogadores. Então fica aqui o meu comentário. Não adianta acreditar também que as torcidas organizadas são espetaculares em todos os sentidos, mas também não são maléficas em todos os sentidos. Eu sou um torcedor de 39 anos para 40, já vou fazer agora em janeiro, estou na arquibancada desde 1991, vi muita coisa, e também não dá para dizer que o acionista majoritário acerta sempre ou erra sempre. Institucionalmente, o Botafogo está evoluindo bastante. Não precisa dessas demonstrações que mais parecem um amadorismo de outrora. Beleza? Estamos muito juntos, espero que isso não entre em campo, que o Botafogo consiga se preparar da melhor maneira hoje para o grande duelo de amanhã. Eu ainda acredito, se o Botafogo focar e vencer o Santos, vai ter rival tropeçando. Creio, espero. Se não tiver também, termine o campeonato com dignidade. Mas acredito sim em tropeço do rival. O Botafogo tem que olhar para o próprio campo, para o próprio jogo. Vencer o Santos, depois pensa no outro, depois no outro, depois no outro. Falando nisso, eu disse que ia concluir justamente com o tema. Botafogo enfrenta o Santos amanhã às 16 horas no Newton Santos. Enfrenta na próxima quarta-feira às
21h30, o Coritiba no Couto Pereira, em Curitiba. Depois enfrenta o Cruzeiro às 18h30 no Newton Santos. Aí é uma maravilha também. Quando querem, funciona. Flamengo e Cuiabá no Maracanã, domingo às 16 horas. Flamengo e Cuiabá no Maracanã, domingo às 16 horas. Botafogo e Cruzeiro no mesmo domingo às 18h30 no Newton Santos. A poucos quilômetros do Maracanã. São 6 estações que separam Engenho de Dentro do Maracanã. Poucos minutos na linha do trem. Só para falar do trem. Agora marcaram. Agora não tem questão de segurança, nada disso. Transferiram um Vasco e Botafogo de domingo para segunda porque estavam pensando que poderia ter uma comemoração grande da torcida do Fluminense depois da Libertadores no domingo. O jogo foi no sábado. Então, se o Fluminense jogou no sábado e ganhou, no domingo não poderia ter Vasco e Botafogo. Foi para segunda. Mas agora nós poderíamos ter Botafogo e Cruzeiro meia hora após o término de Flamengo e Cuiabá, a poucos quilômetros do Maracanã. É inacreditável. Então, Botafogo joga contra o Cruzeiro 18h30 no outro domingo e fecha contra o Internacional na outra quarta às 21h30 no dia 6 de dezembro de 2023. Estamos juntos, galera. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!